Estamos com o nosso painel 1490 aqui pela sua Rádio Taquara nesta manhã. E nós estamos recebendo aqui no estúdio o Flávio Bernardes, como acontece em todo início de mês. Flávio, que é lá do Ponto de Luz, é a Sociedade Espírita, que tem palestra amanhã com o Alexander Lunques, né? Culpa e auto-perdão. Bom dia, meu caro Flávio, professor Flávio. Bom dia, Mazuti, bom dia aos ouvintes. É uma alegria estarmos novamente usando esse espaço para nos dirigir aos nossos irmãos espíritas da nossa região e bem como a todos aqueles que tenham a oportunidade de nos ouvir na manhã de hoje. Bom, Flávio, vamos aproveitar esse gancho aí da palestra amanhã. Culpa e auto-perdão é algo que nós carregamos todos os dias, até foi tema hoje de manhã, do que eu falei na abertura do programa, que nós estamos sempre preocupados aí com o que fizemos, o que deixamos de fazer, com o ontem, com o amanhã, esquecemos de viver o hoje e carregamos muitas vezes, mas Deus está me castigando porque eu não conseguia tal emprego, isso, aquilo, porque eu sou culpado. Não, Deus não está castigando ninguém, né, tia? Não, e a gente aprende dentro da nossa doutrina espírita que Deus, não, por ser a expressão do amor, ser justo e bom, Ele não nos pune. Ele tem as suas leis inexoráveis que nós carregamos conosco. E tudo que nós fizermos contrário a essas leis, essas leis vão nos corrigir, porque é o código divino. Então nós, quando nos deparamos com esses sentimentos de culpa, ela vai nos afligir cada vez mais se nós não tivermos o propósito de nos auto-perdoar. O que é nos auto-perdoar? É nos aceitar como nós somos. O passado, já nós não conseguimos mais recuperá-lo. Agora nós podemos, como diz Chico Xavier. Ninguém pode voltar ao passado e fazer um novo começo. Mas todos nós podemos programar um novo fim. Como isso? Vivendo melhor hoje do que nós vivemos ontem. Não buscando sofrer por aquilo que já está feito, mas sim nos preparar, nos fortalecer para fazer melhor ou diferente daquilo que nós fizemos. Porque nós temos a mania, né, de achar que as nossas culpas são as causas dos nossos fracassos, quando na realidade os fracassos são coisas que nós plantamos ontem e estamos colhendo hoje, né? Normalmente é assim, né? Porque nós não encontramos às vezes resposta para nossos desenganos no presente, nós temos que buscar em algum lugar, porque Deus não é injusto. Deus é extremamente justiça. Se Ele é justo, como é que nós sofremos daquilo que nós não fizemos? Nós fizemos, nós somos artífices de nós mesmos. E dentro desse propósito, Jesus nos ensinou qual a fórmula. E Pedro, o apóstolo, nos faz um alerta dizendo que o amor cobre multidão de pecados. Quais os pecados que esse amor cobre? Aquilo que nós fizemos de errados ontem. Se nós queremos viver melhor, se nós queremos compensar aquele erro do passado, que nos amamos hoje. Mas para nós amar os outros, primeiro nós temos que nos amar. E para nos amar, nós temos que nos auto-perdoar. Bom, mas quem está ouvindo a gente agora pode dizer, é muito simples lá na rádio dizer que temos que nos perdoar, coisa e tal, mas eu cometi erros no passado, assim, imperdoáveis. A gente muitas vezes acaba achando que as coisas que nós fizemos aí são imperdoáveis, que não tem perdão, aquela questão da culpa mesmo, né? E como é que se faz, como é que se trabalha com isso? Não existe penas eternas. Deus não nos pune através de nenhum ato direto. A punição é a nossa consciência. Então, quando nós trabalharmos a nossa consciência e buscarmos o auxílio daquele que é o nosso modelo e guia, nosso Mestre Jesus, nós vamos entender de que tudo aquilo que está feito, mas aquilo que eu posso fazer no reconhecimento do que o erro é consequência da minha evolução e que nós podemos nos corrigir através da prática do bem, nós
Nós vamos ser sempre amenizado e recompensado daquilo que nós fizermos no bem. Como nós somos punidos pela nossa consciência do mal, nós vamos ser recompensados pelo bem. Se nós pudermos depois adiante, a gente vai contar uma passagem que está no livro A Vida Escreve, de Chico Xavier, que vai ilustrar bem essa nossa conversa de hoje. Nós estamos com Flávio Bernardes, a gente falava antes sobre culpas, e o Flávio trouxe algum assunto específico para a gente tratar hoje no programa, Flávio? Nós, pegando esse gancho da palestra amanhã à noite do nosso querido irmão Alexander Lunks, lá de Novo Hamburgo, ele é psicólogo e tem feito excelentes trabalhos na área do entendimento dos sentimentos, e nós queremos convidar nossos irmãos que estão nos ouvindo, que amanhã a partir das 20 horas, na rua Carlos Creflo 414, em Volante, para nos prestigiar e ampliar o seu conhecimento nessa área tão importante que é a culpa e o auto-perdão. Se nós não nos auto-perdoarmos, nós estaremos sempre sofrendo. Nós temos que ter esse propósito. E como é que a gente se auto-perdoa? Praticando o bem. Porque é essa ação no bem que vai fazer com que nós nos sintamos cada vez melhores, nos motivamos para vivermos em harmonia conosco mesmo. Porque a gente acompanha alguns veículos na cidade que dizem assim, fazer o bem faz bem. Então, em vez de ficarmos lastimando um passado que nós não conseguimos mais retornar, vamos olhar para frente, através da nossa oportunidade de fazer um amanhã melhor para nós mesmos e para aqueles que convivem conosco. Esse é o propósito, porque a culpa só vai nos gerar sofrimento. E uma das causas que hoje foram identificadas pela própria ciência, medicina moderna, que uma das causas da depressão é o sentimento de culpa. Esse sentimento que nos deixa diminuído perante a nós mesmos. Então nós temos que trabalhar para vencer. E o antídoto é a prática do bem. Trabalhar com amor naquilo que nós fizermos, e principalmente para quem fizermos. Flávio, esse sentimento de culpa aí muitas vezes ele vem em seguida do dia. Poxa vida, meu filho está assim porque eu não criei direito, porque eu não dei regras. Isso é algo bem comum no dia a dia, né? Com certeza, Mazotti, porque nós idealizamos algo para nossos filhos, às vezes até aquelas nossas frustrações. E daí, Vou dar tudo meu filho que eu não tive. Isso é uma coisa, uma prática muito prejudicial à criação das nossas crianças. E a gente vê um resultado hoje muito preocupante, né, da convivência que os jovens, adolescentes e até adultos já vítimas ou consequências de atitudes de pais como esse. Porque nós saímos de um período de opressão patriarcal e entramos num período de liberdade. Só que nós, que vivemos aquela época, principalmente eu que já tenho uma juventude mais avançada, tivemos uma opressão muito intensa. E ao sairmos dessa opressão, nós nos sentimos libertos. Mas essa liberdade nós transformamos em libertinagem. E essa questão de vivermos com paz e amor, tudo eu posso, porque meus filhos não podem sofrer aquilo que eu sofri, criou uma certa desperdício de oportunidade de convivência. Então hoje nós cumprimos o reflexo e vimos que aquilo não foi bom para nossos filhos e às vezes nós nos culpamos, nos afastamos do seio da família e criamos em nós essa culpa derrotista em nós, essa culpa que faz com que nós nos sofremos permanentemente, às vezes por atitudes daqueles que nós amamos. E perdemos o reflexo, perdemos a condição de sentar e dialogar, recomeçar. Porque se não deu certo, nós temos a oportunidade de recomeçar. Mas a gente, mais das vezes, fica pensando naquilo que deu errado.
e não nos propusemos a fazer com que aquele erro se torne um acerto daqui para frente. Agora, essa questão da culpa, ela muitas vezes ela é responsabilidade dos pais, né? E nesse caso dos filhos aí, porque os pais acham que com bens materiais acabam compensando aquilo que muitas vezes não consegue dar, que é o bem afetivo, né? Uma das grandes questões dessa relação, Mazzucchi, é a chantagem, né? Você tira boa nota, eu te dou isso. Pô, pô, o cara tem a obrigação de tirar uma boa nota, não tem que estar negociando boa nota, né? Mas normalmente, ó, se tu fizer isso, tu vai ganhar aquilo. Se tu não fizer isso, tu vai ser beneficiado com isso. Então, essa questão, porque a sociedade exige uma ideia consumista nossa, então nós corremos muito atrás dos recursos para dar essa satisfação a nós, satisfação material a nós mesmos e àqueles que convivem conosco. Então isso é muito prejudicial. Nós temos que negociar o amor. O amor é incondicional. Nós temos que fazer com que eles se sintam amorosos. E às vezes, para que eles se sintam amparados, amorosos, a gente tem que tomar algumas decisões fortes para disciplinar, porque são espíritos que estão reencarnados ali naquele corpo ainda frágil, mas que tem uma bagagem, tem uma identidade de várias existências. Então eles vêm com propósito, às vezes, de superar nossa autoridade por imposição de resquícios, né, que tivemos de comprometimento no passado. Então nós temos que ter essa visão de disciplina. Disciplinar através do amor, mas disciplina. Porque muitas vezes a gente acha que os filhos querem o telefone novo, querem o carro novo, sei lá o que. Na realidade eles não querem isso, eles querem uma atenção muitas vezes, né? Eles querem um pai e uma mãe presentes, mas para conversar, para se abrir, para contar de algum problema que está passando, né? É verdade. Hoje o que falta não é nós que identificamos isso, mas a própria medicina familiar identifica. O que falta hoje nas famílias é a oportunidade do diálogo. Conversarmos em família, acharmos as soluções em conjunto, mas o que a gente mais vê hoje, e principalmente agora com esses tecnologia nova, é reunião de famílias sentada à mesa para fazer a refeição e um do lado do outro conversando através desse sistema tecnológico, WhatsApp. Me passa o arroz, pai, pelo WhatsApp, né, tia? Isso está desagregando. E às vezes eu me aproximo de alguém distante, em outro estado, em outro país, do outro lado do mundo, estou inteiramente ligado e desligado daqueles que estão próximos de mim. Então, é o momento de reflexão. A tecnologia ela é importante, a evolução tecnológica, científica para a evolução humana ela é importante. Agora nós temos que aprender a utilizá-la para o nosso bem. Hoje nós temos já refletindo sobre isso, já é um bom caminho. Eu até já ouvi falar, existe os AAs, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, de grupos que estão se formando aí para pessoas viciadas em Facebook, WhatsApp e outras coisas mais, que não pode passar 10 minutos sem estar conectado, né, tia? É uma droga que o seu cérebro exige que ele esteja ligado nesse produto, né? É um produto da imaginação nossa, né? E essa droga, ela vai nos alimentar e vai nos consumir constantemente. Um dos índices que vem crescendo acentuadamente em função da separação de casais é a má utilização da tecnologia. Há uma dispersão daqueles sentimentos, a gente transfere os sentimentos amorosos para um equipamento, para alguém que está numa tela, em detrimento daqueles que estão ao nosso lado. Então, a gente volta a salientar.
não somos formados em área nenhuma, mas isso é uma convivência que a gente tem. Com certeza, e ninguém vive hoje mais, não dá para imaginar um mundo hoje sem a tecnologia. Tu precisa para o trabalho. O próprio jornal, muitos jornais hoje eles são digitais, o jornal de papel ele está não digo seus dias contados, mas daqui a pouco não vai mais existir a Zero Hora, já lançou a Zero Hora digital com tablet, coisa e tal, já preparando um futuro que daqui a pouco vai ser tecnológico. Nós vamos ter cada vez mais tecnologia nos nossos automóveis, nos nossos eletrodomésticos, mas nada substitui o presencial, o olho no olho, né, a conversa que a gente precisa muitas vezes ter, né? E isso é inevitável, é uma necessidade que nós temos. Nós precisamos usar quanto mais possível a convivência virtual, melhor vai ser para nós, porque num futuro não muito distante, nós também como seres vamos ser muito mais avançados, muito mais fluídicos do que físico. Então nós vamos ter uma penetrabilidade virtual muito maior. Isso é uma necessidade. E isso, através da psicografia de Chico Xavier, o espírito André Luiz já nos alertava na década de 40 do século passado. Então, quem viu o filme O Nosso Lar, via que lá naquela década de 40, no Nosso Lar, que é uma colônia espiritual, existiam já computadores, existiam coisas que nós não existiam tecnologia aqui, ônibus, Airbus, coisas e tal, e outras coisas mais. Telefone, alô? Oi, bom dia. Bom dia. Ô, mas eu queria perguntar assim, ó, o que leva uma pessoa a matar a outra? Muito bem, tu ouve pelo telefone aí, tá bom? O que fizeram com esse menino, né, de 23 anos? Sim. Não pensaram no sofrimento dos pais que ficam aqui, né? Mas isso tem uma explicação espírita que é bem interessante. Fica ouvindo aí, tá bom? É que eu estou no serviço agora, daí, quando que vem de novo, Mazute? Oi? Agora eu estou indo para o serviço, né? Nós estaremos novamente aqui dia 12 de julho. Tá, tu podia me responder dia 12? Sim, a gente traz a resposta, sim, com certeza. Tá bom. Obrigado pela pergunta, viu, irmã? Mas em rápidas pinceladas. Mazute, Muita gente deve estar querendo ouvir isso aí. a gente não, nós espíritas não costumamos particularizar situações, porque cada situação é uma situação. Mas a gente sabe que... Você lembra que foi contado uma história, acho que foi até numa aula contigo, aquele que sofreu até um princípio de AVC, o palestrante famoso moreno, aquele... o Raul Teixeira. Raul Teixeira, sobre a bala perdida, né? É isso que agora me ocorreu a gente contar. Porque existe uma programação. Quando nós adentramos no corpo físico, antes de nós sermos concebidos pelos nossos pais, existe toda uma programação, como nós chama André Luiz, os engenheiros espirituais. Os geneticistas espirituais trabalham na formação daquela situação que nós vamos vivenciar com a nossa participação. Quem assistiu o filme Nosso Lar vai ver também ali que existe um setor reencarnatório. Quem teve a oportunidade de estudar conosco a reencarnação do Segismundo, que está nas obras de André Luiz, vai ver que existe uma programação. Por mais dantesco que seja o crime, por mais violento, sempre tem uma causa no passado. Agora, nós não podemos deixar de reconsiderar que aqueles que fizeram, porque o próprio mestre disse que o escândalo tem que vir, mas ai daquele pelo qual o escândalo veio. E aqui o Vinícius deu uma notícia que um senhor foi cozinhar pinhão e desencarnou queimado. Ali foi um ato fortuito, né? Agora, esse nosso irmãozinho que foi assassinado foi um ato de alguém mau, que tem um instinto mau, que veio com essa predisposição de fazer o mal. E ele foi vítima dessa ignorância desses irmãos, porque ninguém é mau por querer ser mau. Nós somos maus por ignorância de não entendermos aquilo que as leis divinas querem nos ensinar. Então, não existe injustiça, existe sim reparo, resgate. Muito bem, Flávio.
Mais alguma questão que tu queira falar para a gente aí? Mas eu, tudo que nós estamos ávidos aí de ouvir o professor. Não, professor é por tua conta. Tudo isso que a gente falou, sentimento de culpa, auto-perdão, para a correção existe só um meio, a vontade. Se nós não tivermos vontade de fazer alguma coisa, ela não acontece. Então eu separei do livro Pensamento e Vida. Antes tu ler esse pensamento, Flávio, a oração no nosso dia a dia, ela é importante. A oração, o evangelho no lar. Tudo isso é extremamente importante e nós trabalhamos, quando somos procurados na casa espírita, no atendimento, um diálogo fraterno, uma das coisas que a gente sugere aos nossos irmãos que vão nos procurar é mudar a psicosfera mental, através do quê? De orações. Nos sentir protegido através da oração. A pessoa disse, mas eu não sei orar, eu não tenho aquela... Tu tem mais fé do que eu, né? Eu não sei orar. Não, orar é tu conversar com Deus, né? Com certeza, é abrir o seu coração. Não tem forma. É que nem aquela história que tem até num dos CDs aí do Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Oi, Jesus, eu sou o Zé. Bem isso aí, né? Isso é a grande verdade, é o sentimento que nós colocamos nas palavras ou no pensamento. Isso aí rompe barreiras energéticas negativas que nós não temos, não conseguimos imaginar a força que tem o nosso pensamento para ir até Deus. Então, quando nós oramos com sentimento, com fé, com confiança, nós superamos. Mas a minha dor permanece, mas ela vai nos dar uma maneira de suportar essa dor. E quando nós nos reunimos em família ou propriamente sozinhos, fazer o evangelho, lermos uma página edificante. Em voz alta, até para os nossos irmãos que estão juntos aí ouvirem, né? Isso, para nos harmonizar, não tem coisa melhor para nós superar nossos sofrimentos, nossas dores. Mas precisa isso, tudo nós termos vontade. E o que o Espírito Emmanuel diz em Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier? Logo Emmanuel, que vai direto. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, ameliando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros, ainda que definem o investimento da alma. Acima de tudo eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-nos por auréola luminosa a razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhes a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Ela é o leme, a vontade. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que serve à romagem do espírito para a meta suprema traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou inércia da máquina. Máquina, eu. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na verdade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar o engano aflitivo, séculos de reparação e sofrimento. A inteligência
pode aprisionar-se na exovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinale, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Interessante, né? Só a vontade. Claro, se eu não tiver vontade, nada acontece. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra de todo e mantê-los, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. O pessoal tem uma ideia, por exemplo, pelo simples fato de hoje nós estarmos aqui, eu trabalhando na rádio já há 34 anos aí, o Fabrício há pouco tempo, o Flávio está comigo aqui de manhã, isso não é por acaso que nós estamos aqui. Não é por acaso que eu vim trabalhar com o Olavo durante todo esse tempo, que o Olavo me aceitou trabalhar aqui. Isso foi tudo programado já, né, meu amigo? Existe uma programação muito coerente daquilo que nós necessitamos. Talvez nós não tenhamos tudo aquilo que nós queremos, mas recebemos tudo aquilo que nos é necessário para a nossa evolução. Eu, nas minhas orações, nunca digo para Deus, Deus faça com que eu consiga alcançar tal objetivo. Eu sempre digo para eles, Jesus, se for do meu merecimento, né, que eu consiga alcançar tal objetivo através do meu trabalho, da minha superação. Não estou exigindo, não estou negociando com ele, porque aquela história, se eu parar de fumar, eu prometo que o Flávio vai deixar o cabelo crescer durante 10 anos. Pô, mas Jesus não está negociando comigo, né, tia? As promessas, né? As promessas que se fazia. Mas, Ruth, antes de nós encerrarmos, eu gostaria de fazer 2 convites. Pois não, só tem 3 minutos. Além da presença da palestra de amanhã, eu quero convidar para o brechó que nós estaremos fazendo no próximo dia 11 em Rolante, a partir das 10 horas até as 16, na sede da nossa Sociedade Espírita, na rua Carlos Crefo, 414, em Rolante. Próxima delegacia. Vamos ter roupas de R$2, os valores de R$2 para cima. E a gente faz esses brechó para manter a casa e também ajudar aqueles menos favorecidos, às vezes com rancho, com remédio, com um material de ortopédico, né? Isso é nosso objetivo. E convidar também para o dia 24 de agosto, coloque nas suas agendas, 24 de agosto, Divaldo vai estar em Canela. O ingresso vai ser 2 quilos de alimentos não perecíveis em favor do hospital da cidade de Canela. A partir das 20 horas, no Teatro Municipal, próximo à praça. Então, nós teremos Divaldo na Serra. Eu acho que é um valor bastante acessível, né? E vão estar ajudando aquele hospital que passa por dificuldade. Quero agradecer a oportunidade, Mazzuti, e desejar para ti sucesso nessa empreitada que tu vai assumir a partir do mês que vem. Que tu possa ser feliz e consiga teus objetivos junto com a Aninha, que é a nossa querida irmã, que a gente tem um carinho muito especial. Mando a ela um beijo, um abraço e que estou com saudade dela. Muito obrigado, Mazzuti. Até o mês que vem. Obrigado. Este Flávio Bernardes com a gente.